Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora em um formato um pouco diferente porque hoje eu recebi mais uma vez Marconde Marques aqui no meu canal para uma entrevista exclusiva sobre as novidades do caso Vitória, lá de Cajamar. Então, se você quer saber novidades sobre essa investigação, os detalhes descobertos até o momento e quais os próximos passos, fiquem comigo até o final do vídeo. Também para você que está chegando aí agora e não conhece o meu canal, se inscreva no meu canal. Se você não conhece o canal do Marconde Marques, se inscreva no canal dele também. Ele é um jornalista investigativo que faz um excelente trabalho. Também não se esqueçam de curtir, de se inscrever, deixar um, dois, três comentários, que tudo isso apoia muito aqui o meu trabalho. Bom, então é isso e bora para a entrevista. Bom, Marconde, muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o convite de estar aqui no canal Caixa de Pandora para esclarecer os fatos sobre o caso Vitória. Olá, Giovana, tudo bem? Nossa, eu que agradeço essa participação, esse convite aqui no seu canal. A nossa primeira entrevista foi maravilhosa, deu para explanar muita coisa, deu para tirar muitas dúvidas. Nós nos alinhamos a uma linha do tempo bem concisa e tudo que nós falamos até agora se traduziu dentro do processo legal. Então, estamos alinhados com a investigação e com o próprio caso. Com certeza, o público achou a live esclarecedora, até por isso que eu te chamei mais uma vez aqui, porque eu sei que você faz um jornalismo sério, de qualidade, com informações factíveis. Então, eu recolhi mais algumas dúvidas sobre o caso Vitória para você esclarecer o máximo possível aqui, porque eu sei que você está acompanhando de perto esse caso. Verdade, verdade. Deixa eu só fazer um adendo para o pessoal que não me conhece. Na verdade, eu não sou jornalista de formação, eu sou engenheiro. Eu De caí de formação? paraquedas, caí de paraquedas aqui no YouTube e faço um trabalho aqui de reportagem investigativa muito, muito apaixonado pelo que eu faço. Mas a minha formação mesmo é de engenharia. Aí o pessoal fala assim: Nossa, mas você, eu pensei que você fosse advogado, eu pensei que você fosse jornalista. Não, não. Eu sou da área de exatas. Ah, mas você não deixa de ser um jornalista. Eu também sou da área de exatas. Eu sou formada ali em análise de sistemas, sempre trabalhei com parte de sistemas, com lógica, e eu sempre converso aqui como a lógica pode se aplicar a tudo na vida. Então, inclusive em casos criminais, porque se não tiver de acordo com a lógica, aí se prova a gente pega ali algum ponto errado no, até na, por exemplo, na reconstituição do Michael, né? Não tem lógica a confissão do Michael, e até pela lógica a gente consegue saber que tem alguma coisa de errado ali. Então a lógica se aplica a tudo na vida e você não deixa de estar fazendo um trabalho de jornalismo extremamente sério. Obrigado, obrigado, obrigado pelas palavras. Bom, vamos lá para o caso. Hoje o que nós temos até agora, para quem não se lembra, a Vitória foi a menina que desapareceu no dia 26 de fevereiro deste ano, 2025, e foi encontrada sem vida no dia 5 de maio. 5 de março. De março, desculpa, isso, 5 de março. E a partir daí, uma investigação foi conduzida, né, desde o momento do desaparecimento da Vitória, muitas perguntas sem respostas, e até agora o que temos é o Michael preso, hoje o único suspeito, né, documentado ali na investigação. Uma coisa que eu queria te perguntar: você acha que a polícia está trabalhando com outros possíveis suspeitos ou já se fechou a investigação? Olha, Giovana, vamos fazer um retorno aqui, vamos visitar o passado. Nós tivemos aquela entrevista do delegado e do seccional da Demacro, se eu não me engano, dizendo que o Michael seria um lobo solitário. Ele usou até um termo muito específico, um Jack, né? Na verdade, Jack na figura da literatura, Jack é estripador, mas ele quis usar o Jack como uma pessoa de abuso. Não sei É o um porquê. abusador, O né? abusador. Não, a literatura e a palavra não se encaixam. Então, mas eu não sei o porquê ele usou. Mas ele disse que ele era um lobo solitário, que ele era um único criminoso. Só que, aí agora, no dia 3 de abril, semana passada, nós tivemos a renovação da prisão temporária de Michael. Ele tinha sido preso por 30 dias. O delegado entendeu que teria que renovar a sua prisão por mais 30 dias. Então, no dia 3 de abril,
ele faz o pedido de renovação de prisão, é acatado pelo Ministério Público e pelo juiz até o dia 3 de maio. Então, Michael ficará preso temporariamente até o dia 3 de maio. Perfeito. Então, aí, fala assim, Uhum. então ele é realmente um lobo solitário? Não, porque no pedido de prisão, no pedido de renovação de prisão, o delegado deixa muito claro ali que os elementos colhidos até o presente momento deixam a entender a participação de outros. Então, para uma investigação que, em primeira mão, deixava um lobo solitário como o personagem central, e agora, após a coleta de novas informações, novos cenários vislumbrados, novas provas colhidas, novos laudos a serem entregues, a polícia abre o leque e a possibilidade de outras pessoas terem participado do crime, pelo menos em momentos distintos com relação ao crime, ganha muita força. Pelo linguajar e pela forma com que o delegado requisitou a renovação, eu diria para você que é quase certo que o delegado já tem elementos ali quase que suficientes para pedir uma nova oitiva e, quem sabe, até um pedido de prisão temporária para terceiros. Nossa, então isso é uma grande novidade. Sim, E sim, com toda certeza. e uma coisa que eu estou vendo nesse caso ele está esfriando na mídia, né, e com isso, não estão vazando muitas informações aparentemente da investigação. Isso, está acontecendo porque o crime está se esfriando de alguma forma para a mídia, ou então agora a investigação fechou mais a questão do sigilo e não está deixando novas informações vazarem, porque se fosse no passado, nessa altura a gente já teria vários nomes aí sendo colocado como possíveis suspeitos, né? Um ponto que são dois fatores. Primeiro, o fato de esfriar é porque realmente você não tem mais elementos novos dentro da investigação. Não tem elementos novos que eu digo para serem colocados pela mídia tradicional. Eles exploraram, exauriram ao máximo tudo isso. O delegado, ele, por assim trabalhar, o que ele faz agora? Está vazando tudo. Todas as informações estão vazando. Eu vou ter aqui o meu braço direito, o meu braço esquerdo, que são os únicos que eu vou confiar a passar informações. Se meu braço esquerdo ou meu braço direito quiserem reanalisar, vão aqui na minha gaveta, aqui, peguem a chave comigo, abram a gaveta, leiam em papel, e depois fechem a gaveta. Então, todas as novas informações, elas estão sendo colocadas ali numa reserva muito fechada. E essa reserva não vai abrir, porque são as pessoas de confiança total do delegado que não vão colocar os novos nomes das investigações. Tem novos nomes? Tem sim. Tem 3 novos nomes, mas por questão de ética, nós não vamos citá-los, porque para não cometer ilação, porque essas investigações podem dar frutos ou não. Então, para colocar uma pessoa ali como investigada, hoje destruir um nome, destruir uma vida, é muito fácil quando cai na internet. Então, mas tem 3 nomes que estão sendo ali analisados de uma melhor forma pela polícia. E esses nomes, em primeiro momento da investigação, eles não figuravam, não são figuras repetidas, tá? Não são figurinhas repetidas desse álbum, são novos nomes. Certo, Então, certo. e por conta também de uma situação que ocorreu no meio da investigação, que chamou-se a atenção para um outro personagem que está ali muito ali ligado, segundo o entendimento da polícia, não com relação ao crime contra a vida, mas no crime de ocultação ou mesmo vilipêndio da Vitória. Então, esse personagem, além de mais 2 personagens que estão ali sendo analisados. Por que a investigação não aponta ainda, não coloca, não pede a prisão? Porque você não tem hoje, na data de 12 de abril, você não tem o laudo total dos telefones, você não tem os laudos químicos que são necessários e também não tem o DNA. Muito menos você tem ali a comprovação de material hematóide do carro do suspeito como sendo da Vitória. Você tem uma confissão que não é válida para a lei como prova, a confissão não é válida. Ele pode confessar, mas ele pode voltar atrás.
Sim. Qualquer momento ele pode dar um novo depoimento e falar assim: olha, eu falei isso sobre coação, só que ele não vai fazer isso agora por uma estratégia jurídica da defesa. Ele não vai fazer isso agora, tá? Ele vai usar isso mais à frente. Isso é uma outra estratégia que depois a gente pode até conversar, mas eu acredito que seja, se fosse melhor a presença de um advogado criminalista para aprofundar, né? Não ser tão raso quanto o meu conhecimento. Mas ele não vai agora, nesse momento, pedir um novo depoimento e vai colocar ali que a sua confissão foi baseada em coação ou pressão psicológica. Ele não vai fazer isso agora. Mas a confissão do Michael, ele deu ali um certo entendimento do que poderia ser ou não a realidade. Ponto. A confissão dele, só que essa confissão ela precisa ser corroborada com provas materiais. A principal forma disso seria uma reprodução simulada. Só que o próprio delegado, o doutor Fábio, não queria essa reprodução simulada, porque a reprodução não é um ponto obrigatório. Ela é só realizada em caso de dúvidas da polícia do que aconteceu ou não. Então, ele não queria levantar essas dúvidas. O delegado Fábio não queria levantar. Ele queria usar a confissão, mais as informações que eles têm, e dar por encerrado o caso com relação ao Michael. Só que aí vem o trabalho da mídia. O trabalho da mídia qual foi? Doutor, não está batendo. Doutor Fábio, isso aqui não parece ter sido dessa forma. Doutor Fábio, isso aqui não parece ter sido verdade. E essas dúvidas levantadas tanto pela mídia como pela sociedade em geral fizeram com que o advogado da família representasse perante ao Ministério Público a proposição da reprodução simulada, que foi aceita pelo Ministério Público e foi aceita pelo juiz, com algumas ressalvas, é lógico. A não obrigatoriedade do Michael participar. Então, tem alguns pontos ali que não foram aceitos conforme foi requisitado, mas será feita a reprodução. Mas isso partiu do advogado da família, não partiu da polícia. A polícia não queria fazer a reprodução. Por quê? Giovana, é um fato que a reprodução simulada, baseada na confissão do Michael, não terá como verdade as frases, orações dadas por ele. A Não vai ter dinâmica, verdade. né? Hum? A dinâmica que ele colocou ali não vai se provar realidade. Não vai se provar de forma alguma. Não há possibilidade. Só que aí o delegado queria fazer o quê? Opa, confessou, já tem algumas provas aqui, vamos fechar. Tanto que ele falou, vamos indiciar o Michael. Indiciar ao crime. Ele tem elementos ali para indício. Só que ele indiciou, mas ele não pediu a prisão preventiva. Ele pediu uma temporária. Por quê? Aí é uma questão jurídica. Se ele tivesse requisitado a prisão preventiva, ele só teria 10 dias para finalizar o inquérito. E não daria tempo. Então, ele requisitou mais 30 dias. Depois desses 30 dias, ele é obrigado a pedir a prisão preventiva ou deixar o Michael livre. São duas possibilidades. Ou ele deixa o Michael sair da cadeia no dia 3 de maio, ou ele pede a prisão preventiva. Se ele não tiver nos elementos do inquérito as informações necessárias e os requisitos necessários para a prisão preventiva, Michael vai para a liberdade, e aí vai ser muito mais difícil, em momento futuro, pedir uma prisão preventiva. Aí ele vai responder em liberdade esse crime. Então, a polícia deve estar correndo contra o tempo, porque se ele indiciar o Michael, também teria que ter um caso fechado, correto? Já com todos os suspeitos em mãos. Ou não? Pode ser incluído ao longo do processo? Pode ser incluído, pode ser incluído, Pode, pode ser incluído, entendi. pode ser aberto um novo procedimento, não, ele pode fazer muitas coisas. Enquanto não tiver finalizado ainda, ele só indiciou ali, mas ele não apresentou os elementos probatórios para esse indício ainda. Certo. E você acha que o delegado vai pedir a prisão preventiva do Michael? O caminho natural será esse, a prisão Certo. preventiva. Só que, mais uma vez, ele tem que ter elementos que comprovem a materialidade, ou pelo menos que deixem indícios dessa materialidade para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Porque quem oferece a denúncia não é o delegado, quem oferece a denúncia é o Ministério Público.
que tem que ser convencido pelo delegado que aquela investigação ela tem todos os elementos que possam levar a determinado indivíduo, no caso o Michael, ao júri popular, que é por conta do crime dele, o crime contra a vida, é um crime que vai para o júri popular, que é julgado pelos seus pares, pela sociedade, e essa fase do oferecimento da denúncia vai para o juiz, e o juiz aceita a denúncia. Aí, o que eles chamam ali, o que os operadores de direito chamam de um caso bifásico, porque o juiz aceita o elemento. Aí ele vai para a audiência de instrução e julgamento, que é a primeira parte. Aí todos os elementos, tanto defesa quanto o Ministério Público, eles oferecem todas as provas. Aí realmente estamos falando de provas. Quando tem nesse ponto ali do processo, as provas que foram efetuadas pela polícia, novas provas efetuadas pelo próprio Ministério Público e pela defesa, pela assistência de acusação. Então, tudo isso vai se transformar em provas, processo mesmo. Aí o juiz vai receber todas as provas da defesa, todas as provas da acusação e vai falar, olha, mediante a tudo isso, eu pronuncio o réu ao júri popular, no caso Michael. Mediante tudo isso, eu impronuncio, desqualifico. Mas isso, aí depois disso, depois do juiz aceitar, é que ele vai efetivamente para o banco dos réus. Por isso que eles chamam de bifásico. E agora, a fase que o Michael se encontra não é nada. É um processo ainda que ele está sendo suspeito. Ele ainda é suspeito, ele nem é réu. Ele é Porque ele suspeito. não foi indiciado ainda, né, pelo crime. Exatamente. E tem provas contundentes contra o Michael, na sua visão, e assim, pelas informações que você tem até agora, porque nós sabemos que não foi encontrado DNA, pelo menos pelas informações que eu tive acesso até o momento, não foram encontrados DNAs de suspeitos, enfim, de qualquer pessoa, embaixo das unhas da Vitória. Também não foi encontrado no corpo dela nenhum vestígio. Então, as provas que tem contra o Michael é o carro dele ter sido visto por testemunhas, próximo de onde a Vitória desapareceu, a questão de ele ter mentido no depoimento dele, e ter sido encontrado sangue no porta-malas. Esse sangue seria da Vitória, correto? Sim. Sim. E sangue Olha na só. casa dele também, né? Esse sangue não saiu na casa dele, não saiu resultado, não. Ainda não sabemos se é da Não, Vitória, acho que aquele sangue no nem banheiro. sei se conseguiram amostra suficiente para. Eles fizeram a coleta, mas não sei se essa coleta tem resíduos suficientes para fazer uma análise de DNA. Já tem Bom, isso. mas pelo menos prova de alguma forma que em algum momento a Vitória esteve dentro do carro do Michael no porta-malas, correto? Comprovando o DNA é a única prova que tem. É a Até única o prova presente momento é a material. única prova. Olha, imagina a situação, Giovana, vou exemplificar aqui, porque não vou fazer aqui, não sou advogado, mas vou fazer um exercício de pensamento, tá? Um exercício de pensamento. Nós sabemos que ali em Cajamar, principalmente no ponto em que a Vitória foi arrebatada, tem ali uma comunidade que é ligada ao crime, certo? Certo, a família do suspeito, enfim. Então vamos só fazer um exercício de pensamento. Imagine a situação que o Michael fala o seguinte: olha, eu fui lá ver o jogo, ia na tabacaria, estava passando de carro, eu vi 3 indivíduos com a moça, eles me pararam, me fizeram colocar a moça no porta-malas e botaram a moça no porta-malas, me renderam, depois me levaram até tal local ali, depois mandaram embora, tiraram a moça no porta-malas. Sim, Qual a prova que a polícia tem que ele estava nessa situação? exato. Ou até dele ter emprestado o carro. De repente ele alegar: "Ah, fiquei em casa, emprestei meu carro para fulano", e tudo aconteceu ali, né. Mas Nessa, pode falar, pode desculpa. não, pode falar, pode falar. Nessa situação que ele está passando de carro, ainda é pior ainda, porque ele vai falar que foi vítima também. Exato, verdade. E ele não precisa nem reconhecer as pessoas, não conhecia ninguém, estava todo mundo de máscara, não sei quem foi. Só botaram a moça aqui, mandaram ir até aquele ponto ali e me mandaram embora. Então, Ou seja, não tem provas materiais, muitas provas materiais de que o Michael estivesse na cena do crime, né. exatamente, exatamente. Agora, aqui num exercício rápido com você, nós botamos aqui uma informação que se a defesa tivesse trabalhado isso daí, ou se ele tivesse trabalhado, o que a polícia ia falar?
Ia ter que procurar essas pessoas ou câmeras de segurança ou falar assim: você está mentindo, tá? Me prova que eu estou mentindo. Prova. Exatamente, exatamente. Outro ponto levantado é a questão de ele ter alegado que a Vitória teve a vida tirada dentro do carro, sendo que não foram encontrados vestígios na parte da frente do carro, né? E aí isso também coloca a confissão dele como uma mentira. Exatamente. Esse é o ponto que acho que o seu público, tanto quanto o meu, eles têm que prestar mais atenção. Eu fiz uma live com o doutor Júlio e o doutor Délio. O doutor Júlio Cury é um médico legista que eu aconselho. Já te passei o telefone dele ou não? Do Júlio, não, você passou do Eu, advogado. eu vou te passar o do doutor Júlio porque eu sou um verdadeiro fã dele. O Délio é um ótimo profissional, mas é um profissional que está nativo, é um mais complicado ele falar. E é um profissional novo. O doutor Júlio já tem Uhum. uma experiência de anos. E eu Não, eu falo, adoro ouvir o Dr. Júlio, adoro ouvir ele, muito bom. não, e eu falo que ele é, para mim, um dos 5 maiores. Ele briga sempre comigo que eu falo isso, mas eu sempre falo. Para mim, é um dos 5 maiores médicos legistas do Brasil hoje. E ele, eu vou te falar isso, ele, no primeiro momento, quando ele viu uma foto da Vitória, uma foto, somente uma foto, ele olhou e descreveu tudo o que aconteceu. Ele falou assim, lógico que ele falou assim, conjecturando. Depois sai o resultado do exame de necropsia, bate exatamente com o que ele falou. Inclusive faltando informações que ele falou assim, olha, ele não deixou, a médica deixou de colocar isso, deixou de colocar aquilo outro, deixou de colocar. Ele não fez uma crítica, mas ele disse que ele poderia ter acrescentado essas informações. E Certo. aí, e aí quando eu fiz essa entrevista, eu falei assim, mas eu estava falando com um perito, o Délio, que ele é da polícia científica. Eu falei, mas, Délio, eu estou tentando montar esse cenário na minha cabeça e não bate. Com Não a morte bate. dentro do carro, né? É porque ele é Por quê? destro. Ele é destro. A faca está do lado. Ele é destro. Minha câmera está espelhada, mas ele é destro. Ele vai pegar a faca do lado da porta. Então ele abaixa e pega. Ela tá, enquanto isso, ela está desse lado aqui, do lado esquerdo, do lado direito dele. Ele volta com a faca, tá a faca aqui, e desfere os golpes nela. E pega um golpe também na lateral dela. Mas na lateral tem o banco. Se ela estivesse aqui, se eu fosse ela, eu estaria nesta posição, apoiado no banco. Como é que eu vou ter uma fratura, um ferimento, se eu estou protegido pelo banco? Não tem como. Aí eles Certo. pararam, aí o Júlio me cortou na hora e falou assim: por que ela não foi morta no carro? Eu vi essa entrevista, é Aí excelente. ele falou: por que ela não foi morta no carro? Está aí, ó, você está mostrando. Foi pelo menos 2 pessoas. Aí eu falei assim, aí o Júlio assumiu, falou assim, ó, perfeito. Aí o Délio falou assim, não, nesse cenário agora, fazendo aqui, por isso, aí eu disse, por isso que a reprodução simulada é tão importante. E por isso que a delegacia decidiu não realizar no dia 10. Por quê? Se fizesse, o único resultado que eles teriam é que a confissão do Michael é mentirosa. Então, eles tentaram colocar para o dia 22 para colher o maior número de provas e outras informações para transformar aquele cenário da reprodução simulada em alguma verdade benéfica à própria investigação. Se eles Sim. fizessem no dia 10, não teria nada, só teria uma mentira. No dia E aí vinte e ele dois eles podem poderia ser juntar solto. informações. E aí ele poderia ser solto, né? Se isso ocorresse comprovadamente, a confissão é mentira, não tem mais nenhum elemento, ele poderia ser solto em uma situação dessa, né? Solto não, porque a defesa teria que requisitar e o juiz aceitar. Mas eu acho que a defesa não vai mexer com isso agora. Vai deixar os 30 dias rolar. Não vai deixar, não vai fazer Entendi. nada. Não vai fazer nada disso, não. Mas esse cenário, Giovana, da reprodução, é por isso que eu tentei falar com o Dr. Júlio. O Dr. Júlio vai vir aqui um dia, já viu o seu trabalho, elogiou muito, mas esse final Ai, de que semana legal. não deu. Mas ele aqui agora, ele ia estar falando com a gente aqui, ele está explicando ipsis literis, que nós teríamos uma aula com ele aqui, outra aula. Sim, Meu Deus. E quando eu comecei lá no minha entrevista, eu assim, peraí, eu comecei, aí vem a nossa questão da lógica, né? Nossa área de lógica, de exatas. Eu falei assim, peraí, vamos estressar. Se está aqui, vamos fazer uma análise de sistemas. Se eu estou aqui, virado para o lado esquerdo, se eu tenho um banco
eu não consigo receber um ferimento nesta posição. E aqui, nessa posição, eu já tenho uma mentira. Outro ponto, o Júlio falou, Júlio disse, e eu também. Ela vai ficar assim, parada? Vou ficar sentada, olhando o Michael, esperando a morte chegar. Calma, tranquila, é o meu momento, estou em paz, vou fazer a passagem agora. Impossível. Impossível. Você tá, Ela Giovana, você é uma mulher que tem as mesmas características físicas com relação ao tamanho e peso da Vitória, correto? correto. Se tem um homem qualquer que venha e faça este movimento aqui, imagina que vamos pessoal imaginar, eu estou aqui, vou fazer para o seu lado, tá? Para a câmera. Estou aqui, peguei a faca, estou para o seu lado, vou fazer o golpe aqui em você. Uhum. Fiz o golpe. Qual a sua reação? Quando você está vendo eu fazer isso aqui? Qual a sua Eu vou reação? tentar segurar sua mão, no mínimo. Com as duas mãos, pelo menos, vai me empurrar. Certo, exatamente. Você vai se Tentar enfiar a empurrar. mão no rosto, né, no olho, alguma coisa assim. Imagina a situação. Você está aqui, eu vou fazer isso. Você vai empurrar, você vai gritar, você vai fazer tudo. Mas você não vai ficar parada. Não, não, de jeito nenhum. É até Não uma é questão de, como fala, de distinto. percepção distinta, exatamente. Distinto. Aí você vai Exatamente. ter aqui, quando você fez esse movimento, quando você colocou os golpes, o outro rapaz está com uma faca, você vai ter cortes na mão, você vai ter cortes no braço, você vai ter lacerações, coisa que a desculpa, coisa que a Vitória não teve. A Vitória não teve nenhum ferimento de defesa. Não há nenhum ferimento de defesa. O que coloca a situação ali de que ela pudesse estar travada por uma outra pessoa, já que ela não teve suas mãos amarradas. Alguém poderia estar segurando por trás, alguém poderia estar com outra arma ameaçando-a por trás. Sim. Então Ela isso poderia estar, colocaria outra pessoa ali na cena do crime, né, ela, auxiliando o po- Michael. ela poderia estar com aquele pano que ela foi encontrada na cabeça, poderia estar por cima e ela tomou a facada sem esperar, de Verdade. joelhos, por exemplo, já que ela tem um hematoma na panturrilha. E esse tipo de hematoma na panturrilha geralmente é causado quando você quer que a pessoa ajoelhe. Você bate por trás e a pessoa cai de joelhos. Hum, E ela tem esse tipo de hematoma na panturrilha. Então, esse crime dentro do carro, ele é fantasioso. E ele sugere que essa fantasia esteja muito mais para tentar proteger segundos, terceiros e quartos. certo. Eu só avisando a audiência, eu olhei para o lado, porque meu retorno mais próximo está ao meu lado, e eu queria ver exatamente o que o Marcondes estava simulando ali do crime, porque, falei, né, o pessoal reclamou que eu fiquei olhando aqui para o meu retorno. Não, sem Mas eu problema. olhei exatamente para ver qual que seria ali a mais perto aqui de mim, o retorno mais perto está do meu lado esquerdo, então, eu observei isso. Agora, ainda quanto aos ferimentos, eu vi, você entrevistando o doutor Júlio e falando sobre um golpe que a Vitória teria levado na boca e isso não teria sido detalhado no laudo do IML. Isso porque, vamos lá, a Vitória, o médico legista, ele descreve os golpes ali pérfuro cortantes, que ele usa um outro termo, pérfuro incisos, que não se usa, não sei porquê, mas é pérfuro cortante. É pérfuro cortante, pérfuro contundente. O Júlio me deu uma aula, por exemplo, ele falou assim, ó, faca, pérfuro cortante, bala, pérfuro contundente. Entendi, certo. E eu falei assim, beleza. Entendi. Ele falou assim, olha, vamos lá, Marcondes. Ela tem um golpe entre a mandíbula e a cabeça, aqui no pescoço. Né? Porque minha câmera está espelhada, tá? Então aparece do lado direito, mas do lado esquerdo. Aqui. Certo. Esse golpe não é um golpe fatal. Ele não pega nada que seja fatal, letal. Ele não pega nenhuma artéria, não pega nada. Mas vai produzir muito sangue, mas não é um golpe fatal. Certo. Este aqui, do outro lado, isso foi uma contundente. Isso pode ter sido com o cabo da faca,
com um soco, com qualquer coisa que seja contundente, mesmo pode ser até a mão num soco. E esse golpe tira dentes dela, quebra dente e tira dente. Por quê? Então, então não foi um golpe de faca esse na boca, foi um golpe contundente, Contundente. Que tira certo? do outro lado, que inclusive retira, não sei se retira um ou dois dentes, quebra dois dentes, não é o dente da frente, é o molar. Foi tão forte o soco que arrancou do molar. Nossa. Então, se não teve, se os golpes foram rápidos, por que que se tem um soco? Vamos classificar como soco, tá? Vamos chamar de soco. Pode ter sido a faca, mas não vai fazer na altura, no frigir dos ovos, não faz diferença se foi com a faca, se foi com um soco inglês. Um soco, vamos chamar de soco esse golpe. Uhum. Por que ele deu um soco no rosto da menina? Tá? Por que ele fez esse objeto? Se ele falou que na discussão foram golpes rápidos. Sim, não entra ali na confissão do Michael esse soco, né? Não entra, não entra. Então vai ser mais uma mentira. Mais uma mentira. Você vai pegando os detalhezinhos aqui, vai colocando na fotografia, não bate. Você não consegue fechar essa fotografia. Ou tem elementos faltantes ou tem elementos demais. Sim, exatamente. Então, Ah, sim. Agora tem uma questão, o crime ocorreu em algum lugar e nós sabemos que não foi nem na casa do Michael e nem no carro, porque lá não foram encontrados elementos de que um crime havia ocorrido lá, não foram encontrados sangue, enfim, o suficiente para que um crime tivesse ocorrido, nem dentro da casa do Michael, nem dentro do carro. Então tem um terceiro lugar aqui que até agora não se sabe onde que o crime de fato aconteceu. exatamente, Giovana, exatamente. Você tem um local, você tem. O que nós temos? O carro do Michael foi utilizado? Foi. A Vitória foi colocada no porta-malas? Foi. A Vitória estava viva quando foi colocada no porta-malas? Não sabemos. Por quê? Porque a quantidade de sangue onde foi encontrado, se você imagina, eu também fiz esse exercício de pensamento. Se ela tivesse sido colocada em posição fetal, com a cabeça voltada para aquele local e os pés para o outro, o sangramento na boca por conta da falta de dente, ela teria deixado aquela quantidade de resíduos ali. Somente a parte contundente. Você imagina o quanto sangra uma pessoa teve o dente retirado. Você sabe o quanto sangra? Qualquer Com pessoa vai certeza. imaginar. Então, ela pode ter deixado aquilo ali. Onde foi encontrado? Ali tem resíduos. Você não tem material, você não vir no laudo, acho que não, eu acredito que não tenha, dentro do carro do lado do passageiro, tem esse material hematóide. Ah, mas e se o sangramento foi totalmente interno? Tá, vamos lá. Se o sangramento foi totalmente interno porque pegou a, a aorta descendente. A aorta descendente, ela bombeia 10 litros, 10 litros de sangue por minuto. Muita 10 coisa. litros de sangue por minuto. Com menos de 20 segundos, a pessoa já está desfalecida. Tá? Normalmente, segundo o doutor Júlio, pela literatura, 15 segundos no máximo. 15 segundos no máximo, a pessoa já está desfalecida. Só que, tudo bem, pegou a grande quantidade, a grande volumetria de sangue foi encontrada dentro dela. Mas é um movimento que vai respingar sangue pelo vidro, pelo painel do carro, pelo banco. Esse é o primeiro. O outro golpe no pescoço vai sangrar bastante. Quando você puxar a faca, vai sair respingos para tudo quanto é local. Principalmente da aorta, quando você puxar a faca, vai sair sangue para tudo quanto é local. Mesmo que não vaze para fora. Porque muitas pessoas estão falando assim, pode ir no teto, pode ir no. Pode sujar se o sangue ficou internamente, não. Porque aí é a questão do conhecimento técnico. Eu pergunto isso ao Délio. Você imagina o seguinte, ele falando, tá? Palavras dele. Você imagina o seguinte, ela recebeu o ferimento, e é um ferimento que foi muito rápido ao ser efetuado. Ela recebe o ferimento, ele tira. Nesse ponto de tirar, a própria musculatura
faz uma ação de defesa que se fecha ali para conter o sangue. Então o sangue não irá sair, não irá jorrar para fora, vai ficar jorrando para dentro do organismo. Certo. Mas mesmo assim, Hemorragia eterna. interna. Mas mesmo assim, você teria uma quantidade de sangue que deixaria ali evidências dentro do carro. Isso é fato. E essas evidências não foram encontradas. Tanto que a primeira perícia, eu até apertei o 10, ele quis sair pela tangente, mas eu entendo ele. Portanto, que a primeira perícia que foi feita no carro não foi encontrado nada. O carro foi devolvido ao Michael. Ao passo que, se a perícia tivesse feito minuciosamente, teria encontrado sangue no porta-malas, teria encontrado sangue na frente do carro. Então, foi tão específico a quantidade de sangue que estava no porta-malas que passou batido pela perícia. A Então, primeira perícia não achou. então Tiveram foi que fazer outra periciado. minuciosa. Hum? Então foi periciado 2 vezes o carro do Michael? 2 vezes. Duas vezes. Nossa. Na primeira foi liberada. Eu estava conversando com um amigo meu, que faz a investigação. Aí eu perguntei, vem cá, e a situação? Ah, não tem nada a ver ele. Nós pegamos o carro dele, demos uma geral, não tem nada o carro dele. Aí ele falou que estava com a esposa dele. Aí, só que isso foi antes do depoimento da esposa dele. Depois do depoimento da esposa, aí a figura mudou. Mas na primeira perícia não achou nada. O carro foi liberado para Nossa, ele. que coisa, né? Essa questão da perícia, da investigação, tem muita coisa a ser questionada. Eu sei que tem profissionais que não gostam de questionar, mas eu acho que aquilo que tem que. Se a gente está vendo que tem algo que não foi tão bem feito ou então tão minucioso quanto deveria, eu acho que não tem problema a gente expor isso. E é o caso aqui, até o doutor Júlio falando do laudo do IML, que poderia ter sido muito melhor detalhado, e não foi. E quanto a essa questão, tem como abrir a possibilidade de um outro laudo, da possibilidade de ter mais detalhes em um outro laudo, em uma segunda avaliação ali do corpo? Existe essa possibilidade? Porque se tem um médico legista muito bom e renomado falando que tem lacunas no laudo, que faltam detalhes, por que que isso não está sendo avaliado novamente, para que esses detalhes sejam esclarecidos, sendo que são extremamente importantes para a dinâmica do crime? Olha, Giovana, acredito que algumas lacunas possam ser respondidas, outras, por conta do tempo, já não serão respondidas. Mas, de qualquer forma, se você tem ali, até dentro do próprio exame realizado pelo médico legista, ele pode ali evidenciar outros pontos, ou, em último dos casos, uma exumação para que se possa responder essas perguntas, que não acredito que vai acontecer, tá? Acho que a exumação também não, mas se o corpo foi periciado e tem documentado, por exemplo, que ela levou um golpe na boca, né? Será que não teria como, através de fotos e dos exames feitos até o momento, fazer um segundo laudo mais detalhado? Acho que o médico legista. Sim, sim, concordo. Acredito que sim. Sim. Acredito. Agora, quanto ao cabelo, de fato foi raspado, né? Isso você já tinha esclarecido para a gente na primeira live. Sim, Foi, foi um ponto também que o. Parece que eu fico só falando do doutor Júlio, porque ele. Mas foi verdade, ele pegou e falou assim: ó, o cabelo foi raspado aqui, ó. Couro cabeludo tá aqui, o cabelo tá longe. E eu falei assim: ó, foi, tá. Eu só faço assim, tá, vou acreditar. Aí depois vem os médicos e falam assim: realmente foi isso. com a foto que ele viu do corpo dela, né? Ele já chegou nessa conclusão. Agora, aquele cabelo encontrado próximo ao local do crime, ao local onde a Vitória foi encontrada, aquele Ainda não cabelo sei. ainda não saiu o exame? Não, ainda não sei. Desculpa te cortar, porque eu Não, já entendo imagina, você. imagina. Ele, E a gente está embolando, a gente está tentando falar. A gente pode está tentando falar, falar. você que tem Não, que falar porque você é o entrevistado. não, é porque nós dois estamos com a ânsia de dar informação. Mas o cabelo não teve o resultado ainda. O cabelo vai sair agora, acho que na segunda ou terça-feira, o resultado do. É,
Dia 15 é que dia? Quarta? Hoje é dia 12? É. Acho que é quarta, né? Acho que é isso. Então já vai sair na próxima semana, a gente já tem o resultado se aquele cabelo encontrado a cerca de 20 metros do corpo da Vitória era dela ou não. Mas era um tufo pequeno de cabelo, né? Pela quantidade de cabelo ali que a Vitória tinha, o cabelo dela foi raspado e talvez queimado, enfim, foi descartado em alguma outra área, né? Acredito que sim. Aquele ponto onde foi encontrado é muito interessante esse material. Depois, se você quiser, eu vou te mandar aqui. Eu coloquei o local onde aquele cabelo foi encontrado e uma foto que eu tenho de uma ferramenta do Michael, que é uma faca, também ao lado, uma do lado da outra. E você vai poder comparar que os dois locais, tanto do cabelo quanto da faca, são o mesmo local. Hum, Interessante. Inclusive, inclusive, você vai, se você quiser fazer uma análise mais profunda, você vai reparar que a pedra em que a faca está apoiada está quebrada no local onde o cabelo foi encontrado. Eu vou te mandar aqui para você ver. Manda. Mas assim, essa foto, ela foi tirada antes do crime? A da faca, sim. A foto da faca foi tirada antes do crime, como se ele já estivesse ido no local, talvez até premeditando o crime. Ou talvez no Premedito. local que ele costumava estar, de repente. Eu acredito que aquele local ali é o porto seguro, seria o porto seguro dele. Um local que ele acreditaria que poderia levar seus crimes e que não tivesse a ser descoberto. Só que vamos lembrar de um outro ponto, Giovana, que aí vem tipo, da confissão dele, é que ele diz que o corpo foi enterrado. Sim. Olha a situação. Isso foi quando nós fomos conversar aqui. Ele foi enterrado, beleza? O corpo não estava enterrado. Mas por que se tinha ali no local uma pá e uma enxada roubadas ou furtadas da casa do padrasto do Michael e da mãe? Porque essas ferramentas foram encontradas lá. Foram colocadas posteriormente, só para servir de provas? Alguém colocou lá e plantou? Não sei. Ou aquelas ferramentas foram levadas por terceiros e não foram utilizadas e largadas lá. Mas aí bate um outro ponto. O Michael falou com tanta certeza que ela havia sido enterrada que das duas, uma. A pessoa que o ajudou disse que enterrou e ele acreditou nessa informação, ou aconteceram outras coisas quando o Michael teria tirado a vida da Vitória, se é que foi dessa forma mesmo, e essa pessoa ou pessoas levaram a Vitória para determinado local, e aí o que aconteceu nesse meio tempo, o Michael não sabe, e aí o enredo se torna muito mais dramático, muito mais emblemático, porque você tem uma situação ainda pior, pior, porque você tem o corpo de uma jovem sendo violado em sentidos que a gente não sabe, em um local ermo, como se fosse um animal selvagem deixado ali, e que o Michael recebe uma informação de que ela teria sido enterrada, coisa que não foi, porque não, ela está fora, completamente fora, não está suja de terra, o corpo não foi lavado. Respondendo muitas perguntas que as pessoas fazem, essa é a pergunta. O corpo foi lavado? Não, não foi lavado. Ela realmente não foi enterrada. Tá? Certo. Eu recebi essa informação, agora essa informação exclusiva que eu estou trazendo para vocês. Eu fiz questão de perguntar. O corpo não foi lavado, ela nunca esteve sob terra. Então, de fato, ela nunca foi enterrada, o que também revela uma mentira aí no depoimento do Michael. E o depoimento do Michael, me parece que ele não sabe exatamente nada do que aconteceu. Eu acredito que ele esteja envolvido no crime, só para deixar claro. Ele está envolvido, eu acredito. Mas ou ele mentiu no seu depoimento para deixar claro, de alguma forma, que ele estava mentindo, igual o Guilherme de Pádua fez. Que o Guilherme de Pádua Exato. falava
né, que a minha esposa não está envolvida, para de alguma forma colocar a dúvida na cabeça do policial de que ela pudesse estar envolvida. O Guilherme de Pádua fez isso. Então eu penso nessa possibilidade do Michael. Ele pode ter mentido na dinâmica do crime, então ele sabe exatamente como ocorreu e ele não quis deixar claro como ocorreu para que deixasse claro que ele está mentindo e de alguma forma ele poder ser inocentado com base nisso. Ou então ele de fato não esteve presente em todos os momentos desse crime. E isso coloca também outras pessoas na cena do crime, porque se ele não estava, alguém estava. Se não foi ele que levou a Vitória até o local onde ela foi encontrada, alguém levou. E mais de uma Ex- pessoa, né? Pelo que temos até agora de informação, pela forma que ela foi encontrada, né? Uma possibilidade. Exatamente, exatamente, Giovana. Esse depoimento dele, se você prestar um pouco mais de atenção, ele fala que ele faz um caminho que é bem tortuoso até chegar ao ponto em que ele descarta o corpo da Vitória. Esse caminho é complicadíssimo de fazer, ainda mais no horário em que ele diz que teria realizado. Sendo que ele, já que ele estava no porta-malas, ele poderia ter feito um outro caminho muito mais rápido. Então, já começa por esse ponto. Se ele tem as ferramentas ali, como é que ele levou as ferramentas? Ele deixou. A gente está falando de um corpo inerte, de uma pessoa que não é tão leve, num local que você tem ali, do ponto onde o carro mais se aproxima ao ponto em que ela foi encontrada, pelo menos 30 metros. Você então tem que carregar durante 30 metros aquela pessoa, você tem ali um terreno totalmente acidentado, totalmente complicado, inclusive de andar sozinho, de dia, ainda mais à noite, carregando outra pessoa. Você tem ferramentas a serem levadas, você tem que saber onde cavar, como cavar, iluminar. Você não tem e depois você tem ali a saída dele para trabalho. Você não tem esse tempo todo. O tempo, ele não para ao bel prazer da pessoa para ele efetuar uma atividade, ele continua correndo. Então, não tem como satisfazer essas lacunas com o tempo que ele teve. Certo. E a questão, essa é uma questão primordial. Quando ele começa a falar ali, na sua narrativa fantasiosa, eu concordo com você que ele está evidenciando uma mentira para que a polícia corra atrás da verdade. Mas acho que ele não contava que a polícia só estava querendo alguma coisa para fechar o caso, mesmo que fosse a mentira dele. Então, esse ponto também é bem complicado, né, do delegado ver no dia seguinte, falar que não teria a reconstituição, mas que bom que teve um bom advogado da família da Vitória para cobrar essa ação da polícia e também a mídia como um todo, né. Sim, Aí a gente vê o importante trabalho da mídia em relação a isso. Agora, quanto à família da Vitória, eles estão satisfeitos com a investigação? Como que eles estão neste momento, além de toda a dor de ter perdido a Vitória, claro? olha, a família da Vitória é uma família simples, mesmo uma família que tem muitos valores emocionais, muitos valores éticos, morais. Eles não estão satisfeitos até agora com o que foi apresentado, não estão, mas eles falam o mesmo ponto. A polícia não passa nada para a gente, e nós entendemos que enquanto a investigação estiver ali sendo sigilosa, enquanto eles estiverem reservados na investigação, eles realmente não vão passar. Mas o que sai na mídia para a gente machuca muito a gente. Isso foram palavras da família. Inclusive, começaram a trazer, e eu fico para morrer com isso, começaram a falar que a Vitória estava grávida, mas a Nossa, Vitória não. Mas você está saindo tudo quanto é lugar, que a Vitória estaria grávida, que a Vitória estaria grávida. meu Deus. Não, e aí no dia. Quando eu fiz a última entrevista com o Júlio, eu fiz questão de perguntar. E o Júlio leu o laudo médico. Leu o laudo. Falou assim: olha, ela não está grávida. Endométrio vazio, está aqui. Ó. Nossa, Palavras mas essa técnicas. informação, de onde que partiu isso, que a Vitória estaria grávida? Eu não faço ideia. Só que se você for dar uma pesquisada em vários canais, tem alguns canais aí que eu não vou nem citar o nome, que pelo amor de Deus, que acho que deveriam ser banidos, mas
Deixa quieto. Não sou julgador da internet. Então, o julgador é o próprio povo, que consome ou não esse conteúdo. Exato. Mas, mas o falar esse absurdo, trazer esse tipo de informação que só machuca. Você imagina o pai e a mãe da Vitória, de repente entrando na internet, vendo que vem. Ah, a Vitória estava grávida antes de perder a vida. Você imagina o pai e a mãe recebendo essa notícia na internet. É, Minha filha estava grávida? Que é isso? Isso é uma falta de respeito absurda. com Isso é uma certeza. falta, isso é uma falta de moralidade, de princípio. As pessoas que colocam isso por questão de dinheiro mostram muito mais os seus princípios e a sua personalidade do que a própria matéria. Então, isso é absurdo para mim. É uma falta de ética, né? Uma falta de cuidado e um desespero pelo furo de reportagem que é absurdo. Nenhuma averiguação, né? Antes de publicar alguma coisa. E esse caso vai ficar marcado por causa disso, né? E agora eu fiquei sabendo por você que continua acontecendo. Eu realmente não tinha visto isso, porque eu até parei um pouco de consumir tantas fontes do caso Vitória, exatamente para não ter essa confusão de informações, que são muitas informações desencontradas, né? Então, até acaba nos confundindo no momento de analisar o caso. E como esse caso ainda está, né, não está resolvido, está sendo investigado, a família vem acompanhando tudo em tempo real aí também na internet. É muito importante que tenha fontes que verificam as informações, assim como o jornalismo que você faz, traz grandes profissionais, doutor Júlio, conversa com advogados, enfim. É muito importante esse trabalho da mídia como um todo, até para esclarecer as mentiras, né? Que são muitas. Não, não só isso, Giovana. Esse ponto de falar que a Vitória estava grávida, eu estou nesse caso desde horas que aconteceram. A Vitória desapareceu meia-noite e meia, às 10 horas eu já estava falando com a família. 10 horas da manhã, horas. E eu ligo todo dia, sempre que posso, ligo para as irmãs, para a cunhada, para saber como é que estão, se estão precisando de alguma coisa. Não só, não só para acompanhar o caso. Eu gosto de ligar para saber se está precisando de alguma coisa, está precisando de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém. Não. No caso delas, não, a gente está sendo bem assistida, a gente está tendo um apoio muito grande aqui de Cajamar. Perfeito. Então, que é assim que eu faço em todos os casos. Todos os casos. Tem vários. Graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio de profissionais que se dedicam o tempo a ajudar essas vítimas. Então, por isso que eu falo que o meu canal não é um canal de reportagem, não é um canal investigativo puro e simples. A gente está junto com as famílias. E, nesse sentido, quando a família da Vitória recebeu essas informações, foi uma indignação. Mas o pai, seu caso, foi de uma indignação tão grande, que tu acha que traz os piores sentimentos de uma pessoa, tá? Os sentimentos mais primitivos de uma pessoa quando vê uma pessoa falando esse tipo de bobagem. Para piorar, podemos piorar um pouquinho mais essas mentiras? Nossa, o que teve mais? Começaram a falar por conta de uma foto de campanha, em que a Vitória estava junto com outras pessoas próximo ao prefeito de Cajamar. Ah, isso eu vi. E começaram a falar que o prefeito de Cajamar tinha um relacionamento com a Vitória. E agora botaram a situação que olha o filho, botaram o filho que a Vitória estava esperando, era do prefeito de Cajamar, e que o prefeito de Cajamar estaria envolvido nesse crime, mandando o Michael ter realizado para encobrir a gravidez. Meu Deus do céu, o negócio escalou para um nível que é uma questão de alucinação, né? Porque você viu a foto de uma pessoa do lado do prefeito, você já colocar toda essa fantasia no meio, sem nenhuma evidência disso? E o pior não é isso, o pior é que as pessoas acreditam. Então, E, uma vírgula lançada vira uma frase exclamativa ao final. É verdade. E eu vi essa questão do prefeito, eu não sei se foram nos comentários, eu vi em algum lugar falando dessa questão, está sendo especulado que ela teria
o caso com o prefeito, eu nem levei em conta, porque esse caso aqui são tantas mentiras que você fica até já mais acostumado, entre aspas, e já começa a descartar, né? Mas é importante você trazer esses pontos, Marconde, porque precisa alguém vir colocar os pingos nos is, né? Porque começa a ser repercutido uma situação dessa, é tanto repetido essa afirmação falsa que parece que vira uma verdade, né? Exato, não vira uma verdade, porque foi que o ponto, né? Uma vírgula lançada vira um ponto, vira uma frase exclamativa ao final. E agora você disse, você mesmo, nos seus comentários estão divulgando que ela teria um caso com o prefeito. Agora no final, se você ler, essa pergunta já virou uma frase exclamativa. Ela tinha um caso com o prefeito, estava grávida dele, ele mandou. Exato. As pessoas seguem casos criminais como se fosse uma série da Netflix, né? O pior de tudo, o pior de tudo. Isso que me machuca muitas vezes. Porque muitas pessoas não têm o interesse em acompanhar a dor da família, alguma forma de poder ajudar, uma forma de poder conscientizar a sociedade. Quer ver? Eu vou até pedir, fazer um paralelo não, fazer uma breve parada no caso Vitória, para trazer um outro ponto aqui que eu vou precisar também da sua ajuda, do seu canal. Eu, juntamente com o Dr. Roberto Guastelli e mais outras pessoas, nós estamos realizando um projeto de alteração de lei constitucional para que aumente as penas em crimes hediondos. E principalmente a interpretação da lei, para que leve em consideração a idade da vítima. Por exemplo, um crime praticado contra uma mulher, por exemplo, de 20 anos, tendo a expectativa de vida dada pelo IBGE de 76, então ela tem 20, teoricamente ela viveria até os 76, tem 56 anos que lhe foram retirados. Então a pena para a pessoa que cometeu esse crime seria de no mínimo 25 anos, hoje é 12, mas a dosimetria seria, hoje de 12 a 40, seria de 12 a 56. E se a pessoa for, por exemplo, menor de 18 ou maior de 60, um incremento de 10 anos. Excelente. Vocês querem fazer essa alteração? Vocês estão trabalhando nessa causa? Exatamente, exatamente. Estamos fazendo essa alteração para ser uma alteração constitucional, e aí, para isso, nós vamos precisar de 2 milhões de assinaturas de 5 estados diferentes para transformar isso em um projeto de lei urgente, para que seja garantido aqui, que já no próximo ano ou antes das eleições, que ele vire lei. Porque vai ser o mesmo projeto que foi feito com a Glória Pérez. Glória Pérez fez a mudança da lei, me transformou homicídio em crime hediondo, e ela precisou na época, acho que era de 1 milhão de assinaturas, ela conseguiu no dia que ia vencer o projeto 1 milhão, e levou a Brasília e fizeram a alteração. O nosso também é muito espelhado ao dela, só que é a alteração das penas. Eu vou te mandar o projeto, e acho que está bem legal. Sim, me manda sim, e no que eu puder ajudar, eu vou ler o projeto e aí a gente vai divulgando aqui, porque com certeza são leis que precisam ser mudadas, né? Precisa de mais punição, precisa de um Estado um pouco mais punitivo, porque leis muito brandas, o que você segura, né? Um criminoso de ele não cometer o crime, sendo que ele não vai ser por respeito, não vai ser por consideração, porque isso ele não tem, né? Vai ser por medo da lei, de ficar preso. E se ele não tiver isso, um estado punitivo, então fica muito mais fácil de uma pessoa que tem essa propensão a cometer um crime, que ela seja encorajada a cometer o crime, né? Então é importante um projeto desse. Me passa sim a documentação, todo o projeto que eu quero ler, e se no que eu puder ajudar, o Caixa de Pandora está aqui aberto. Mas agora, pode falar. Acho que eu vou linkar agora com o caso da Vitória, só para a gente. Por quê? Por que é tão importante a mudança desse tipo de lei? O Michael, desde que ele nasceu em 98, então ele tem 27 anos. Ele tem 27 anos. Nossa, nasceu em 98. Ele é Dentro novo, né? Novo. Dentro da dosimetria da pena, de tudo que está sendo ali apontado como crime dele, ele vai pegar uns
35 anos. 35 a 35 anos, tá? Eu acredito que seja essa dosimetria da pena dele, 35 anos. Hoje, na nossa lei, ele é réu primário, ele teria que cumprir 40% dessa pena para progredir para um regime semiaberto. Então, a gente está falando de 7, 14, 35 com 14 anos, tá? Então, ficaria 14 anos, aí iria para o semiaberto mais 3 para o aberto, então 14, 17 anos. 27 anos, 37. Com menos de 45 anos, ainda no auge da sua vida, ele já está em liberdade. Pois é, um absurdo, né? Com Depois menos de de tirar 40, da vida a Vitória, que ele tinha tudo pela frente, né? Tinha uma vida inteira pela frente, ele ainda vai ter a vida dele inteira pela frente. então, na pior das hipóteses, tá? Eu estou botando assim, na pior dos estresses, com 45 anos, Michael está em liberdade. E a família da Vitória? Nunca vai ter liberdade porque vai ter sempre a perda da filha. Ele Exato. não, ele vai seguir depois, 45, ninguém mais vai. Um ponto, Giovana, daqui, quando o Michael sair da prisão, somente a família da Vitória vai lembrar dela. Nós não vamos lembrar, a sociedade não vai lembrar, porque virão outros casos, e o que teremos será uma mera lembrança do nome Vitória. Mas a família vai ter dor. E ele vai poder constituir família, vai poder fazer tudo o que ele quiser aos 40, 45 anos. Mas a Vitória, que com 17 anos teve a sua vida interrompida, não. Então, é Exatamente. justo isso? É justo nossa lei hoje? Não. Por isso que a gente quer mudar. Se fosse no nosso projeto hoje, foi 17, então só por aí já tem mais 10 anos. 20 já teria 56, 59. Então, ele teria 69 anos de pena. 69 anos de pena. Ele teria que cumprir, pelo projeto que a gente colocou, 70% para progredir a pena. Então, ele ficaria pelo menos 50 anos preso. Pelo menos 50 anos. Então, 27, 77. 77 anos, ele teria a progressão de pena. Com uma expectativa de vida de 76, está justo. Exatamente. Com certeza. Excelente iniciativa. Agora, deixa eu te perguntar, porque teve outra pessoa aí que também apareceu sem vida, né, em meio a essa investigação, que é a Edna, né? Essa senhora Uhum. que foi encontrada sem vida. Isso está sendo investigado ou não? Já foi Não, encerrado? não colocaram a caso da Edna como morte natural e eu não consigo entender como foi morte natural. Não consigo entender. Eu sou muito adepto da navalha de Orcan. Tá? Um princípio filosófico na navalha de Orcan, o princípio da parcimônia, que é o seguinte: a resposta mais simples é a mais correta, tende a ser a correta. Então, a resposta mais simples tende a ser correta. Pois, partindo desse princípio, o que levaria uma mulher a sair da sua residência, ir por aquela cachoeira a 4 quilômetros, tirar toda a sua roupa, perder o celular, falecer, ter um mal súbito em pé, cair na água, não respirar aquela água e dar ali como morte natural? Desculpe, mas aí isso é fantasioso para mim. Isso daí para mim é fantasioso. Não consigo enxergar. Não, eu vou sair de casa agora de madrugada. Eu estou com muito calor. Eu vou sair, vou chegar ali na cachoeira, mas espera aí. Eu acho que eu vou tirar minha vida, mas para tirar minha vida, eu não quero que ninguém ache nada. Deixa eu jogar fora minhas roupas, deixa eu jogar fora meu celular. Espera aí, agora eu vou prender a minha respiração, eu vou morrer. Morrer. Estranho, né? Não, Que isso é coisa fantasioso demais para mim. Não demais. bate. E as roupas dela foram encontradas? Não, não, Não? Então não. como que ela tirou a roupa e sumiu com a própria roupa? Não. Ela tirou a Antes de roupa e morrer? jogou fora. Aí depois que jogou fora, ela decidiu prender a respiração e falecer. Não, mas assim, se ela tirou a roupa antes de morrer, ela tem que ter andado, então, alguns quilômetros sem roupa, porque se ela tirou a roupa e conseguiu se livrar da roupa antes de morrer, ela ficou andando nua no meio da floresta de madrugada? Ou ela tirou a roupa lá na cachoeira e deixou a água levar.
Mas aí teria sido. Bom, enfim, poderia ser levado pela água. Mas e o É, mu- celular? pois é, O celular não ia levar, água não ia levar, não tem força para isso, né? Lembrando exato. que não choveu naqueles dias, então o fluxo de água é constante. Você não teve uma precipitação exacerbada durante os dias em que a dona Edna faleceu e o encontro dela, nem entre o dia que a Vitória foi arrebatada e o encontro dela teve precipitação. Então não tem isso. E se falar, ela morreu por conta de mortes naturais, por conta da vida que ela levava, que ela teve falência múltipla de órgãos repentina. Ela teve uma É. falência múltipla de órgãos repentina, todas de uma vez, que levaram ela a não. Não, desculpa. Aí é a teoria da conspiração demais para mim. Eu E falar concordo que com essa é a você. verdade, e falar que essa é a verdade, que é a resposta, mas não aí é brincar com a minha inteligência. É muito Para estranho. mim, para mim E pode falar. o ruim da Edna, assim, do caso da Edna, é que parece que ela era uma pessoa sozinha, né? Então parece que ninguém tá cobrando muito em relação a isso, ou eu tô errada. Tá Tem certíssimo. alguém pedindo novas investigações. Não, tá certíssimo. Tá todo mundo tão ligado com o caso Vitória que esqueceram do caso Edna, e aceitaram, pura e simplesmente aceitaram esse ponto. Eu sou muito contra fazer teorias da conspiração ou ir contra a investigação policial. Eu sou muito contra isso. Mas, em específico ao caso da dona Edna, é impossível falar qualquer coisa que seja factível ao que foi trazido, né, nessa investigação quando se fala em morte natural. É impossível. O doutor Júlio chegou a analisar o laudo do IML Eu feito no não, corpo eu não, dela? não, eu não tive acesso ao laudo do ML da Edna, não. Eu estou tentando ter. Assim que eu tiver, eu vou mandar para ele. Ele vai fazer toda a leitura que é possível. Vamos aguardar, então, essa questão. E Eu vou te então, falar, só fazer um adendo antes de cortando. Está mais difícil conseguir informações do caso da dona Edna, muito mais difícil do que o caso da Vitória, tá? E isso também me chama muito, muito atenção. o que que você acha que pode estar Eu se não dando sei uma o que achar. situação? Eu não sei o que achar, mas você ter um caso que teoricamente é de morte natural e você não ter acesso à informação, acesso a todo o processo, me deixa deixa a minha imaginação preencher as lacunas que são necessárias à verdade. Vamos botar assim, deixa a minha imaginação preencher as lacunas. Então, quando você não tem Exatamente. informação, sua imaginação monta ali. Isso. Não vou me aprofundar do que pode estar acontecendo, mas é um fato. Falta informação. Sim, com certeza. E é uma pessoa que é, ou teve a vida tirada, ou de fato morreu de morte natural, mas é uma situação que não está esclarecida e que, de alguma forma, aparentemente tem uma interligação ali com o caso da Vitória, porque é no mesmo bairro, foi na mesma época, conhece as mesmas pessoas, trabalhava na casa da família do principal suspeito, então são muitos elementos que realmente deixam em aberto aí a nossa imaginação para pensar em inúmeras coisas. Realmente esse caso da Edna está muito misterioso, extremamente misterioso. E depois, se você quiser fazer um exercício de pensamentos aqui, que o seu público acho que vai gostar, eu acho que vai ser bem interessante. Na lógica, se você tiver mais algumas dúvidas aí, a gente responde, mas depois vamos fazer um exercício de pensamento que a sua pessoa vai gostar, que eu nunca fiz com ninguém. Vamos fazer da Edna. Da Vitória, eu acho que as atualizações são essas até o momento, né? Então Não, que vamos eu fazer. gostaria de fazer um exercício de pensamento no caso Vitória com você, porque eu preciso de alguém muito inteligente para fazer um exercício de pensamento. Então vamos lá? Vamos lá? Vamos. Bem, vamos lá. Vamos então, vamos fazer esse exercício. Michael sai da sua residência, vai para o encontro de Vitória, tira a sua vida. Ele retorna para a sua residência. Tem as frases das pessoas ali: agora tá bom o carro, agora tá bom. Duas testemunhas trazem a mesma informação, dizendo que teve mais pessoas ali nesse conjunto para a realização do crime.
Só que, no dia seguinte, depois da prisão, nós temos uma entrevista de uma senhora, a mãe do Michael, correto? Sim. Esta senhora, ela fala que o Michael machucou a mão limpando a casa junto com quem? Com ela. Uhum. Ela traz a informação de que no dia 29 eles estavam limpando a casa com material específico. Mas nós temos também a informação de que o certo amigo de Michael trabalhava numa indústria de produtos químicos de fundo de quintal que era inerente à limpezas em geral. Também, atrelado a isso, a um outro fato, nós temos dentro do celular de Michael a seguinte pesquisa: como limpar uma cena de crime, quais produtos. E aí, Giovana, fazendo um exercíciozinho de pensamento aqui, eu tenho uma pessoa ligada ao Michael, que é a mãe, falando que Michael machucou a mão, que o sangue que estava na casa era do Michael e que eles estavam limpando a casa, correto? Sim. Michael, sua mãe, que conhece muito bem Dona Edna, mas vamos deixar Dona Edna fora, conhece muito bem Dona Edna. Michael e sua mãe limpando a casa para a mudança, porque a mãe disse que eles teriam que entregar a casa muito limpa. E a casa estava realmente mais limpa do que o hospital de primeiro mundo. Tá? Nós temos esse amigo do Michael, que trabalhava em loja de produtos químicos, que do nada, ele vai atrás de uma testemunha ocular, tá? Esse amigo de Michael vai atrás de uma testemunha ocular, que foi a pessoa que foi levada por mim para a polícia para falar sobre o carro suspeito, que era o Mateuzinho. Então, este amigo de Michael, ele coage, que esse é o termo correto, testemunha em curso do processo. O que esse homem fez foi coagir testemunha em curso do processo, o que é crime. Ele vai atrás do Mateuzinho, fala que ele é um X9, que se ele continuar falando, ele vai saber o que vai acontecer com ele, faz inúmeras ameaças. Os dois, Mateuzinho não se intimida, os dois entram em luta corporal, param na delegacia, é feito o boletim de ocorrência e os dois são liberados. Mas temos essa linha de raciocínio de limpeza do carro, de limpeza do carro, limpeza da casa, mãe do Michael, amigo, testemunha. Temos essa teia, essa linha passando por buracos de agulha que ficam aqui, né, deixando a minha mente confusa. Então, eu estou com minha mente confusa, Giovana, porque essas linhas estão se encaixando por demais. Mas aí eu não consigo enxergar o porquê que o delegado não prendeu esse amigo do Michael por coação de testemunha em curso do processo, que é cabível, inclusive, para uma prisão temporária. E eu fiquei nessa dúvida, por isso que eu preciso de sua ajuda para tentar entender o meu raciocínio, Giovana. O que você acha do meu raciocínio? Tá bem tudo interligado, né? Eu fiquei sabendo desse amigo do Michael, só não vou me recordar o nome dele, mas tiveram matérias mostrando esse É amigo melhor não dele. falar o nome por enquanto. Tá. E de fato, né, ele teve essa briga com o Matheus. Eu vi na entrevista da mãe do Michael, ela falando, inclusive, que aquele sangue encontrado no porta-malas era do próprio filho dela, porque ele havia machucado a mão durante a limpeza e ele estava colocando algumas coisas no porta-malas do carro e poderia ter pingado o sangue dele dentro do porta-malas do carro. Foi uma coisa que ela alegou nessa entrevista. E, assim, só pela forma que você explicou, já dá para imaginar bastante coisa, né? Eu realmente estou bem perdido nos meus pensamentos. Tomara que o seu público consiga nos comentários ali dar uma elucidação aos meus pensamentos.
Não sei se eu estou vendo série demais, eu não sei o que está acontecendo. Talvez esteja vendo muita coisa que não existe, mas é isso, né? O que você acha, Giovana? Ai, acho que eu não posso falar o que eu acho. Mas olha, esse caso ele tá um emaranhado, né? E eu espero que a investigação esclareça exatamente a atuação de cada elemento desse crime. Até essa questão do amigo do Michael ter coagido uma das testemunhas dessa forma. Porque quem não deve, não teme, né? Por que que ele teve tanto medo assim do que o Matheus poderia dizer para a polícia? Mas ainda é tudo muito preliminar, né? A investigação ainda não colocou os nomes dos suspeitos, não expôs, mas conforme você falou, tem mais de um, né? Eles têm mais de um suspeito em mãos. Mas eles teriam colocado esses suspeitos com base em quê? Você tem essa informação? Ou então, de repente, Quebra é, de sigilo telemático, quebra de sigilo telemático, telefônico, ah, e uma situação do encontro da Vitória. uma situação do encontro da É, Vitória? que Como não assim? me foi, não me foi aberto o que que era. Mas tem, alguma coisa foi encontrada ali, ou foi revisitado o local, que eles acharam alguma coisa que despertou uma luz. Mas tem informações que eu recebo, só posso te falar até aqui. Tem informações que me Entendi. falam assim, ó, e tem informações que me falam tudo, mas é o pior, esse é o pior para mim. Quando eles me contam tudo, mas falam assim, mas não pode falar nada. Esse para mim é o pior de todos. Meu Deus, eu Eu imagino. até peço, eu até peço para as pessoas, então não me fala, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Ela falou assim, não faço, eu faço porque eu confio em você. Eu falei assim, obrigado, obrigado, você vai me deixar muito bem, com crise de ansiedade, falta de sono, obrigado. Para quem se Esse interessa, é o né, pior. pelo caso, quem está investigando de perto, assim, tem muito interesse, né, em descobrir o que exatamente aconteceu. Mas esse caso, ele é um caso que não é difícil de elucidar, tá? Não é difícil. É um caso que, se tivesse um trabalho como está sendo feito da polícia, e não tivesse a mídia toda em cima, talvez esse caso demorasse um pouquinho mais para ser colocado na sua finalização, mas veria com todas as informações, todos os elementos probatórios da presença de dados elementos e pessoas. Mas como a delegacia de Cajamar, junto com o seu seccional, nunca haviam se deparado com um caso de imensa relevância no cenário nacional, eles, acredito eu que eles queriam fechar o caso o mais rápido possível e também não sabiam como expressar essas informações para a sociedade. Por isso, talvez, que o delegado Aldo, que em São Paulo é um dos melhores, foi um dos melhores advogados não, delegados criminalistas e também atuante como seccional, um excelentíssimo profissional. Ele, ao lidar com câmeras, ele não está acostumado e talvez tenha se perdido informações que não deveriam ser passadas. Lógico que isso não atrapalha toda a carreira que ele tem, todo o brilhantismo que ele tem, mas o fato de ele, naquele momento, não ter percebido a armadilha que ele estava ao ser colocado como porta-voz, fizeram que imensas críticas caíssem a ele. E coisa forte que não é, porque a carreira dele é excepcional. O mesmo ponto do delegado Fábio, que está trabalhando ali com uma linha de raciocínio, mas que ao ver e ser pressionado e massacrado pela imprensa, talvez se perca também. E recebe informações falsas, porque nós somos contaminados por informações falsas, nós somos contaminados por ideias que são teoricamente factíveis, mas não são verdadeiras, e isso atrapalha a investigação, atrapalha tudo. Então, isso é o que eu vejo hoje. Se eu fosse criticar, por exemplo, hoje, Marconi, você pode criticar a polícia? Posso, posso criticar, no intuito de ajudar, mas criticar só pelo simples fato de trazer negativas não faz sentido. Eu acho que qual o objetivo de criticar uma pessoa? Aquela pessoa ali
não sabe ler. Tá? Eu poderia falar muito bem. Eu acredito que um curso de oratória para aquela pessoa fosse melhor, para a função que ela exerce. Eu estou falando uma crítica construtiva, mas eu não estou deixando, não estou sendo desrespeitoso. E muitas vezes a própria imprensa foi desrespeitosa com a polícia. É lógico que tem que corrigir as falhas? Tem. As falhas têm que ser apontadas? Tem. É o nosso papel fazer isso? É. Mas tem jeitos e jeitos, tem formas e formas. Com Acho que é certeza. isso. Talvez um protocolo, eu acredito que já exista um determinado protocolo em como passar as informações para a mídia, né? Tem sim. Então talvez, com base nisso, poderia ter algum tipo de treinamento, né, em todas as delegacias, de alguma forma, expedir algum documento geral, algum treinamento geral ali para saber como agir, porque, do dia para a noite pode acontecer em qualquer outra delegacia, de cair nas mãos de um delegado que não está acostumado com casos midiáticos, de ter que investigar um caso midiático, e ele vai ter que saber como agir, porque ele está na posição de delegado, né, então se você está nessa posição, você tem que saber agir, né. É isso que a Perfeito, gente espera, pelo menos. perfeito. Eu acho que a gente conseguiu trazer todas as atualizações até o momento. Sim, conseguimos. Acho que agora a nossa próxima visita ao caso aqui no Caixa de Pandora será quando sair a reprodução simulada, que aí nós teremos mais informações ainda verdadeiras, factíveis e principalmente com respeito ao seu público, que é um público maravilhoso. E eu não poderia deixar de agradecer a todos os inscritos do Caixa de Pandora que foram ao meu canal, que fizeram sua inscrição, que estão agora acompanhando. E não poderia deixar de agradecer a você, porque eu vejo os comentários vindos das pessoas que vieram do seu canal. Você, muito obrigado, Giovana, por apresentar o Marconde, muito obrigado. Eu humildemente agradeço pela confiança e pelo carinho, Giovana. Eu que agradeço todas as informações, a disponibilidade, realmente o público te adorou no meu canal, são vários comentários te elogiando. E também muitas pessoas do seu canal chegaram ao Caixa de Pandora através da nossa primeira live. Então, Foi. muito bacana essa troca que nós fizemos aí de um público bem parecido, né? E agora é quase Sim, que o mesmo. sim, verdade, verdade. Muito legal, muito obrigada. E vamos marcar a próxima live, né? Para depois a gente trazer as novas atualizações do caso Vitória, que ainda tem muito desenrolar, mas eu agradeço muito, Marconde. E pessoal do Caixa de Pandora, continue se inscrevendo lá no canal do Marconde, que faz jornalismo de qualidade. Obrigado, Giovana. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se ele assim permitir e quiser. Obrigada, pessoal. Até a próxima.